Olá! Nessa análise, nós vamos mergulhar nos detalhes técnicos de um estudo focado em otimizar as propriedades do concreto através do uso de aditivos minerais. O nosso objetivo aqui é entender, de forma bem criteriosa, como esses materiais podem elevar a performance de um dos compósitos mais fundamentais da engenharia civil. A estrutura da nossa discussão será a seguinte. Vamos começar contextualizando o problema que motiva essa pesquisa. Em seguida, vamos detalhar o delineamento experimental utilizado. Depois, partimos para a análise dos resultados de resistência, quantificando a influência de cada aditivo e, por fim, fechamos com as conclusões e as implicações tecnológicas de tudo isso. Bom, o ponto de partida de todo este trabalho é uma demanda bem clara e crescente na engenharia: a necessidade de materiais cimentícios de altíssimo desempenho. Veja bem, o concreto convencional é excelente, é versátil, mas ele nem sempre consegue atender aos requisitos rigorosos de resistência e principalmente de durabilidade que as estruturas modernas exigem, especialmente aquelas em ambientes mais agressivos. Então, a pergunta que norteia toda a investigação é esta: como é que nós podemos, de forma sistemática, desenvolver um concreto com propriedades superiores usando diferentes aditivos minerais em proporções variadas? A busca aqui é por uma formulação otimizada, encontrada não por acaso, mas através de um método científico rigoroso. Para essa análise, foram selecionados 4 aditivos bem distintos. Temos a pedra pómez basáltica, que é uma pozolana natural, a barita, um mineral que se destaca pela sua alta densidade, a escória de alto forno, ou BFS, que é um subproduto da indústria do aço com propriedades cimentícias latentes, e, por fim, a colemanita, o mineral de borato. Agora, falando sobre a metodologia, o principal desafio quando se trabalha com múltiplos fatores em níveis é o número gigantesco de combinações possíveis. Seria simplesmente inviável testar todas elas. E para contornar essa limitação, foi preciso adotar uma estratégia de otimização estatística muito eficiente. E é aqui que entra o método Taguchi. Ele é uma ferramenta de engenharia da qualidade muito robusta, projetada não só para identificar os parâmetros que mais influenciam o resultado, mas também para reduzir a variabilidade de um processo. A grande vantagem é que ele nos permite obter informações muito ricas com um número bem menor de experimentos. A eficiência do método fica muito clara com o uso da matriz ortogonal L16. Em vez de preparar e testar centenas de traços de concreto, o estudo precisou de apenas 16 ensaios. E esses ensaios foram criteriosamente planejados para avaliar o efeito de 4 fatores em 4 níveis diferentes, garantindo total representatividade estatística. É uma abordagem inteligente. Então, o processo experimental todo pode ser resumido em 4 etapas bem claras. Primeiro, a definição das variáveis de controle, nossos 4 aditivos e seus respectivos níveis de adição. Segundo, a seleção da matriz ortogonal adequada, no caso, a L16. A terceira etapa é a mão na massa, a execução dos ensaios em laboratório e, por fim, a análise estatística dos dados para identificar qual é a combinação ótima. Muito bem, vamos agora aos resultados. O foco primário aqui é a resistência à compressão, que é um parâmetro-chave para qualquer concreto. As medições foram feitas em 2 idades de cura padrão, aos 7 dias, para a gente ter uma ideia do desenvolvimento da resistência inicial, e aos 28 dias, que é a idade de referência para a resistência de projeto. Olhando para os resultados aos 7 dias, o que a gente observa? O concreto de referência sem nenhum aditivo atingiu 23,61 megapascals. Em contrapartida, algumas misturas, como a amostra BSC1, já mostraram um desempenho superior, chegando a 27,34 megapascals. Isso já é um forte indicativo do efeito benéfico de alguns aditivos logo no início do processo de cura. Aos 28 dias, essa diferença se torna ainda mais expressiva. Enquanto o nosso concreto de referência chega a 33,61 megapascal, a amostra BSC3, que tem um alto teor de escória de alto forno, dá um salto para 41,87 megapascal. Esse aumento substancial é atribuído à atividade pozolânica da escória. É uma reação química mais lenta, que consome subprodutos da hidratação do cimento e forma novos compostos cimentícios, refinando toda a microestrutura da pasta. Certo, nós vimos que algumas misturas se saíram melhor, mas a pergunta agora é: qual aditivo foi o principal responsável por esse ganho? Para quantificar a influência de cada um de forma precisa, nós recorremos à análise de variância, a famosa ANOVA.
É uma ferramenta estatística que nos permite decompor a variação total dos dados e atribuir a responsabilidade a cada fator controlado. E como o próprio artigo menciona, o propósito da ANOVA é exatamente este: determinar o peso, o percentual de contribuição de cada parâmetro. Ou seja, a análise não diz apenas se um fator é significativo, mas calcula o tamanho do seu impacto no desempenho final. Os resultados da ANOVA aos 7 dias são bastante claros. A barita se destaca como o parâmetro de maior influência, respondendo por quase metade, 47,6% da variação na resistência inicial. Esse efeito provavelmente está ligado à sua função como filler fino, que otimiza o empacotamento das partículas e melhora a densidade da matriz desde o começo. Agora, quando a gente avança para os 28 dias, o cenário muda completamente. A escória de alto forno, a BFS, assume a liderança, se tornando o fator dominante com 47,2% de contribuição. Isso corrobora perfeitamente o mecanismo de reação pozolânica tardia, que promove um refinamento contínuo da microestrutura e, claro, um ganho de resistência a longo prazo. Pois bem, com todos esses dados analisados, chegamos à etapa final. Vamos agora consolidar as conclusões do estudo e discutir o que elas significam na prática. Quais são as suas implicações tecnológicas para a engenharia de materiais e para a indústria da construção? Resumindo, as conclusões principais são: a barita é crucial para o desenvolvimento da resistência inicial. Já para a resistência a longo prazo, a escória de alto forno é o agente mais efetivo. Além disso, tanto a escória quanto a colhamanita mostraram melhorar a durabilidade do concreto ao reduzir sua porosidade, e esses efeitos foram consistentes tanto em compressão quanto em tração. A grande lição prática que este estudo nos deixa é que a escolha de um aditivo mineral não pode ser genérica. Ela precisa ser uma decisão técnica estritamente alinhada aos requisitos de tempo da estrutura. Se o objetivo é uma desforma rápida, que exige alta resistência inicial, o caminho é um. Se a prioridade é a durabilidade a longo prazo, o caminho é outro. E este estudo, portanto, nos deixa com uma perspectiva para o futuro. Ao provar a viabilidade de transformar um subproduto da siderurgia em um aditivo de alto valor agregado, a pesquisa levanta uma questão muito pertinente. Quais outros fluxos de resíduos industriais, que hoje são vistos como um problema, podem conter o potencial para se tornarem os componentes da próxima geração de materiais de construção, que sejam ao mesmo tempo sustentáveis e de altíssima performance?